Bom dia a todos do Portal Contábeis. Meu nome é Flávio Gori e hoje a gente vai tratar sobre um dos temas que são pedidos no teste do CFC, que é o tema da controladoria. Muito bem. Me apresentando rapidamente, enfim, não vamos ficar aqui lendo slides, mas já tenho aí 20 anos de experiência na parte da administração, principalmente financeira, e em ciências contábeis. Atuei bastante tempo como auditor interno, como controller, e venho dando aula há bastante tempo também, de forma acadêmica para as universidades desde 2019, mas também dei muitos cursos corporativos aí, desde 2005, já temos aí 15 anos também. Muito bem. E hoje também atuo, né, como um dos professores da faculdade FIPECAF, parceira do nosso Portal Contábeis. Muito bem, pessoal. Tratando do programa do teste aqui do segundo semestre de 2020. São abordados 5 macrotemas. O primeiro de contextualização, de uma forma geral, tanto de função do controller como da função da controladoria. O segundo tema relacionado a planejamento e orçamento empresarial. O terceiro tema, gestão e controladoria, e nesse aspecto são tratados alguns temas como processo decisório, sistema de avaliação de desempenho, modelo de gestão. Seguindo, temos a questão de avaliação de desempenho de forma específica, e aí a gente trata dos indicadores, que são inclusive pedidos em outras partes, né, do teste do CFC, a administração por centro de responsabilidade e modelos de avaliação de desempenho de forma geral. E por último, o teste pede questões relacionadas a sistemas de informações gerenciais. Eu destaco aqui a administração por centro de responsabilidade. Por quê? Nos últimos 3 testes do CFC, esse foi o tema pedido. As questões de controladoria em relação aos outros tópicos, elas têm um número menor. E nos últimos 3 testes houve só uma questão de controladoria, e essas questões abordaram exatamente o tema da administração por centro de responsabilidade. Por isso que, um pouquinho mais à frente, nós vamos comentar isso com mais detalhe, inclusive vamos fazer aí uma questão, a meu ver, uma questão muito legal, muito completa, que foi pedida no primeiro semestre de 2019. Passando rapidamente pelo conceito de administração por centro de responsabilidade, o que é o centro de responsabilidade? Dentro da organização, ela é uma parte, digamos assim, uma unidade que é administrada em separado, de forma específica. Então, a criação do centro de responsabilidade faz parte do planejamento tático. E o que é o planejamento tático? Ele é, na verdade, um desdobramento do planejamento estratégico. O planejamento estratégico estabelece os macros objetivos e, a partir desses macro objetivos, nós delegamos tarefas e alocamos recursos. E onde essas tarefas e esses recursos são alocados? Exatamente nos centros de responsabilidade. Enfatizo aqui também que, se a gente for pensar dentro desse conceito, se os centros de responsabilidade atingirem seus objetivos, consequentemente, o planejamento estratégico será alcançado. Tá? Muito bem.
Alguns exemplos na vida prática dos centros de responsabilidade. Temos os departamentos, é muito comum a gente ver dentro de qualquer organização a função de finanças, a função de marketing, a função de RH. Nas empresas maiores a gente consegue ver os centros, nesse caso centro de receita, centro de custo, bastante comum também no dia a dia. Temos centros de lucro e centros de investimento. Também podemos enxergar em grupos econômicos maiores, controladas, né? Empresas que têm um CNPJ próprio e dentro do grupo econômico exercem uma função. Elas fazem parte do objetivo estratégico de todo o grupo econômico e podem ser encarados também como centros de responsabilidade. Outro exemplo bastante comum também em empresas maiores e que nós conseguimos enxergar nas demonstrações financeiras consolidadas desses grupos econômicos são os segmentos de negócio. Se a gente pegar empresas tipo uma Vale, uma Petrobras e uma Embraer, a gente vai notar que tem uma notinha específica lá de segmentos de negócio, que são, na verdade, áreas administradas de forma específica dentro do grupo, e, obviamente, são centros de responsabilidade. E também temos os últimos exemplos aqui, que são as famosas divisões por produto e por região. Muito bem. Passando aqui rapidamente, pessoal, mesmo na contabilidade societária, nós enxergamos uma contabilidade divisional. Então, se pegarmos essa DRE aqui, a gente vê, por exemplo, uma linha aqui de custo, o famoso CMV, né? Custo das mercadorias vendidas. O que está incluído nessa linha? São os custos, principalmente, né, os custos de produção, que transitam aí pelo estoque e depois são entregues aos clientes, mas principalmente temos aqui aqueles gastos relacionados ao departamento de produção. Quando a gente fala um pouquinho mais abaixo de despesas comerciais, estamos falando aí de gastos alocados no departamento de vendas, departamento de marketing. Um pouquinho mais abaixo, quando a gente fala de resultado financeiro, temos as despesas e receitas financeiras, a gente está tratando da operação da tesouraria. Então notem que mesmo a contabilidade societária, que ela é mais geral, ela tem ingredientes aqui da contabilidade divisional. Muito bem. Bom, seguindo aqui um segundo exemplo, a gente pode pegar, olhando nesses retângulos de baixo, temos a DRE que foi tratada no slide anterior, que é chamada de tradicional, e podemos ter a famosa DRE divisional. Então, o que a gente está fazendo? Aquela linha de receitas gerais, ela é quebrada nos produtos A1, A2 e A3, assim como as despesas também são quebradas nos produtos A1, A2 e A3, chegando a um resultado por produto. Tá? Também podemos dar um outro exemplo, e aqui eu uso a indústria farmacêutica, em que a gente tem divisões específicas, com despesas específicas, como essas três que a gente coloca aqui, divisão de cosméticos, medicamentos e higiene pessoal. E temos áreas, entre aspas, gerais, no caso RH e finanças. Então note que essa estrutura ela é mista. Você tem centros de responsabilidade bem delimitados abaixo, e você tem centros de responsabilidade acima também, só que esses centros de responsabilidade acima atendem os centros de responsabilidade mais específicos que estão abaixo. Na nossa profissão,
é muito comum a área de contabilidade ser o que a gente chama de CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado. Tá? Então a gente vê aqui que dá para se fazer também uma estrutura mista. Muito bem. Vamos tratar também de preço de transferência, quando a gente fala, né, de administração por centro de responsabilidade. E, na verdade, o que é o centro de responsabilidade aplicando o preço de transferência? O preço de transferência ele é um valor que seria cobrado de forma fictícia, né, de um centro de responsabilidade do outro centro de responsabilidade. Então, quando eu tenho uma cadeia produtiva que envolva aí várias fases, eu posso ter a fase 1 formando uma parte do produto e cobrando do centro de responsabilidade 2 esses produtos produzidos pelo centro de responsabilidade 1. Tá? Esse seria o preço de transferência. É muito comum a gente falar de preço de transferência quando a gente tem uma estrutura de tributos que envolva controladora e controlada, tá, pessoal? Não é o conceito que a gente vai abordar aqui, mas, enfim, em outra parte da matéria e do teste do CFC, isso pode ser melhor explorado. Aqui a gente vai falar bastante do preço de transferência do ponto de vista gerencial, tá? Da contabilidade gerencial. Muito bem, agora eu vou fazer uma questão com vocês, uma questão que foi colocada no exame do primeiro semestre do ano passado. Pessoalmente eu gosto bastante dessa questão, porque ela é bem completa e aplica vários conceitos aí que a gente já comentou, tá? Bom, não vamos ficar lendo slides, acho que isso aí vocês podem ler tranquilamente quando verem a apresentação. Vou contextualizar qual é a situação que é proposta nessa questão. Na verdade, nós temos uma empresa, um grupo econômico, que tem 3 grandes divisões, tá? A divisão chinesa, coreana e a dos Estados Unidos. E a questão coloca qual seria o custo de produção de cada uma dessas unidades e qual é o preço de transferência aplicado por cada divisão para a divisão seguinte. Tá? Então, no caso aqui, ele é uma empresa de computadores e o computador ele começa a sua produção na China e termina lá nos Estados Unidos. Nesse caso, proposto aqui pelo CFC, a moeda final do grupo seria real. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui é que são dados custos de produção em yuan, que é a moeda chinesa, tá? E ele coloca qual é a cotação do yuan em relação ao real. O mesmo é feito em relação à Coreia do Sul, só que a moeda é o won. E nos Estados Unidos ele já coloca os valores em reais. Não colocou em dólar, tá? Enfim, é dado do problema, sem problema também. Podemos trabalhar em relação a isso. E ele pergunta, né, qual é o valor total do lucro líquido por unidade de computador produzida, mais o lucro líquido consolidado. Tá? Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer para resolver essa questão? Pessoal, a primeira coisa é a gente entender como funcionam as cotações, né, os câmbios das diversas moedas dentro do grupo econômico. Então, notem, nós temos as cotações em relação ao real, só que nós vamos precisar entender como é que funciona a cotação
da moeda coreana em relação à moeda chinesa, para poder resolver o problema. Então aqui eu coloco em amarelinho um cálculo feito de quantos yuans, né, representa um won. Então vamos lá. Como é que você fez esse cálculo, professor? É simples. Como nós temos as cotações das duas moedas em relação ao real, a proporção se mantém. Então, basta a gente fazer uma divisão de uma pela outra e a gente vai chegar à conclusão que um yuan, né, uma moeda chinesa, equivale a 187,50 wons, né, 187,50 moedas coreanas. Sabendo disso, a gente continua o problema fazendo uma DRE por divisão. Então vamos lá. Tenho a receita que é dada pelo problema. É só vocês olharem aqui, tabelinha de baixo e tabelinha de cima, a gente vai encontrar a receita. Temos os custos, também é só a gente somar os custos variáveis e fixos por unidade. Chegamos ao lucro das operações, temos a alíquota de R, aplicamos essa alíquota e chegamos na divisão chinesa a um resultado de 840. 840 o quê? Yuans, tá? Muito bem. Seguindo para a divisão da Coreia do Sul, nós precisamos, primeiro, fazer a venda do que foi produzido na divisão chinesa para a divisão coreana. E eu tenho que fazer essa DRE na moeda coreana. Então, notem, pessoal, eu vou ter a receita, que ela é dada pela tabela de cima, em wons, que é a moeda coreana, e eu vou ter os custos. Vou ter, na verdade, dois tipos de custo. O custo transferido e o custo local, que é formado pelo custo fixo e pelo custo variável. O custo local é muito fácil, é só a gente pegar da tabelinha de cima também e somar. Temos aí como 750 mil wons. E professor, como é que você chegou nesse custo transferido de 937.500? Muito fácil. Peguei a venda da divisão chinesa para a divisão coreana, tenho aqui 5.000 yuans, multiplico esses 5.000 yuans por 187,50, aquele cálculo que nós fizemos logo no início aí da resolução. Vamos chegar a 937.500 wons, que é a moeda coreana. E o seguinte, quando a gente fala de lucro das operações, IR e resultado de divisão, a gente segue o mesmo raciocínio que foi feito para a divisão chinesa. Pessoal, aplicamos o mesmo raciocínio quando a gente fala aqui da divisão dos Estados Unidos. Então, notem, temos a receita que é dada pela tabela de cima, temos os custos locais que também são dados pela tabela de cima, e aí fazemos uma divisão do valor que foi vendido pela divisão da Coreia do Sul para a divisão dos Estados Unidos, divisão essa que é o seguinte, pego os 1.800 wons, aplico o câmbio aqui da tabela de cima, não é o de 187,50, tá, pessoal? Porque aí é entre a moeda chinesa e coreana, mas sim é aquele que também já está dado na tabela, que é o de 1.500, é a cotação em relação ao real. Enfim, como a gente falou, a divisão dos Estados Unidos está sendo reportada em real, então a gente tem que usar o real. Divido 1.800.000 por 1.500 e chego ao 1.200. E o restante da DRE é feito da mesma forma que foi feita as anteriores. Então, o que nós temos, pessoal? Temos aqui uma consolidação, tema também que é pedido em outras partes do nosso teste do CFC, né? Temos aqui as eliminações
de receitas e custos e chegamos a uma receita consolidada de R$ 2.400. Muito bem. Aí chegamos nos custos. Tá bom, professor, só que na hora que eu somo horizontalmente essas linhas, eu não chego ao valor de 1.350. Claro que não. Eu preciso pegar os custos de cada divisão e convertê-los para o real. Então, os 3.600 yuans, moeda chinesa, eu vou dividir por 8, que é a cotação que está na tabela aqui de cima. E vou chegar ao valor de 450. Da mesma forma, os 750 mil da divisão da Coreia do Sul, vou dividir por 1.500. Coloco todo mundo na base do real, né? Então, olhem aqui embaixo, esses custos estão convertidos para reais, e chego ao 1.350, que é o 450 mais o 500, 950, mais 400 dá 1.350. Esse mesmo raciocínio é aplicado para as questões de imposto de renda, tá? Exatamente igual, a gente só faz a conversão para colocar todas as despesas de imposto de renda ao real, tá? E chegamos a um valor aqui no consolidado de 725. Verificamos se existe aqui no slide anterior essa opção. 725 está aqui, letra A, e chegamos à resposta do problema. Pessoal, enfim, de uma forma bem rápida, passamos aqui por um tema importante, né, e discutimos de uma forma geral a parte de controladoria para o teste do CFC. Espero ter ajudado. Desejo aí a todos bons estudos e boa sorte na prova, para que a gente possa ser aprovado e que possamos pegar aí o nosso famoso CRC. Agradeço a todos, um grande abraço e até mais.